Senhora Diretora do MGTO, Maria Helena de Sena Fernandes, em representação do Secretário para a Economia e Finanças do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, Mr. Anton Tekinip. Senhores Secretários de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado. Senhores Secretários de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo. Senhor Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Alexandre Leitão. Mr. Buddy Lam, Director of Corporate Affairs do Galaxy Entertainment Group. Caros amigos, bem-vindos a Macau, esta cidade tão vibrante como segura. O Oriente e o Ocidente sempre se encontraram, montra de um admirável mundo novo, exemplo fantástico de cultura de serviço e respeito pelo consumidor, sólido modelo de desenvolvimento económico, porta para o maior mercado emissor do mundo. Na verdade, dificilmente encontraríamos melhor cenário para celebrarmos 75 anos de existência e juntos olharmos o futuro. Macau é ela própria, como todos terão a oportunidade de perceber ao longo do Congresso, uma espécie de futuro que chegou antes do tempo. Minha querida amiga Maria Helena, fizemos juntos, em 2017, um grande e feliz Congresso em Macau. Pouco depois, mergulhávamos na pior crise da nossa história, uma pandemia que nos afetou a todos de forma igual e igualmente violenta. Hoje, perante cerca de 1000 pessoas, é difícil acreditar como foi possível reerguermos-nos com esta pujança e vitalidade, bem como é difícil interiorizar a extensão do fantástico trabalho que fizemos nestes últimos anos. Mais do que uma vez destino preferido à PAFT, unimos as nossas mãos e estivemos presentes juntos na BTL em Portugal, na Fitur em Espanha, na MIT em Macau, ano após ano. Realizámos programas de e-learning para os agentes de viagens portugueses, promovemos juntos o Destino Macau no Roadshow dos especialistas, levámos o mercado espanhol a Macau e mais tarde, e certamente mais importante, promovemos a reunião dos 27 países membros da Confederação Europeia das Agências de Viagens neste fantástico destino turístico. Hoje, neste congresso, envolvemos todo o setor turístico português num emocionante reencontro com a nossa história comum, olhando para os desafios do futuro. Estimada Maria Helena, a nossa vontade é que este congresso represente muito mais do que um fim de ciclo, uma ponte para uma renovada ambição de fazermos mais, melhor e mais próximos. Conto com a PAFT, vamos continuar de mãos dadas. Caros congressistas, infelizmente, num mundo onde novas zonas económicas emergem com uma simbiose perfeita entre inovação e sentido de serviço, a Europa, e com ela Portugal, embrulha-se cada vez mais nas trapalhadas de Bruxelas, na falta de visão de futuro, na preguiçosa perda de competitividade e na alegre condenação das próximas gerações. Afundamos-nos na armadilha do comentário fácil, em lugar de dar espaço ao estudo e voz ao conhecimento. Desmoronamo-nos à medida que as redes sociais substituem os livros, à medida que a digitalização da democracia afasta a tolerância, à medida que nos escravizamos na estagnação económica, em lugar de trabalharmos para crescer, única maneira conhecida de redistribuir melhor, acolher os mais fracos e defender as próximas gerações. O turismo e a distribuição turística, tão atacados pela mediocridade reinante, constituem certamente uma zona de resistência a todo este quadro. Tem permitido crescer onde outros estagnam. Tem dado uma hipótese à coesão territorial onde todos centralizam. Tem possibilitado acolher imigrantes, dando-lhes formação e condições dignas, quando outros os defendem nas ruas para melhor os alojarem em camadas, como se fossem escória humana. Não é por acaso que o turismo português é mais competitivo que a economia nacional. Temos trabalhado mais, temos inovado mais, temos competido com os melhores do mundo. Construímos um edifício de cooperação composto pelas empresas, as associações, a CTP, o Turismo de Portugal, as regiões de turismo e o Governo. Temos sabido garantir a harmonia do conjunto, construído a partir da diversidade das partes. É por isso que olhar o futuro não é apenas o tema do nosso Congresso. Representa a atitude de cada uma das nossas empresas, espelha a ambição de todo um setor, caracteriza o espírito de inovação que é inerente a todos nós. Senhor Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Dr. Pedro Machado.
Muito obrigado por uma vez mais nos acompanhar neste momento tão importante para o setor da distribuição turística. São inúmeros os temas que temos entre mãos. O trabalho tem sido próximo e tem sido leal. A agenda é densa e não pretendo, nem conseguiria, revisitá-la neste espaço de comunicação. Envolve aspectos da fiscalidade do setor, a competitividade das nossas empresas, a mobilidade turística em Lisboa e no Porto, a formação dos nossos colaboradores e, acima de tudo, o saudável desenvolvimento do turismo português. Não deixarei ainda assim de sublinhar 3 preocupações que nos acompanham e que são, de resto, do seu total conhecimento. Desde logo, em primeiro lugar, a tão urgente como necessária clarificação das condições do exercício da atividade. A explosão de modelos de negócio não convencionais, que não sendo na sua natureza tão inovadores como isso, o são pela dimensão que atingiram, potenciados pelas novas tecnologias de comunicação e reserva, têm provocado dúvidas e incerteza. Ora, dúvidas e incerteza provocam disrupção nos mercados, que ficam os mais afastados da igualdade de oportunidades e, o que é mais importante, não ajuda à escolha livre e informada do consumidor. Trabalhamos em conjunto sobre este assunto, o Sr. Secretário de Estado, o Turismo de Portugal e a APAFT. Ao longo deste ano que agora finda, trabalho que teve um momento relevante quando da entrega por parte da APAFT de um parecer jurídico sobre este tema. E como trabalhamos juntos, sei bem que o seu gabinete, bem como o Turismo de Portugal, não descuraram nem a importância do tema, nem as responsabilidades de clarificação que lhe estão inerentes. Sabe também que não tínhamos ideias pré-concebidas e também não tirámos conclusões antecipadas. Não poderia ser de outro modo. Como representantes do setor, temos o dever de manter equidistância entre os interesses dos incumbentes e os portadores de inovação. Só esta atitude defende os interesses da distribuição turística, mantendo todos alerta para um futuro que será sempre diferente e cada vez mais desafiante. Contudo, em qualquer circunstância, julgo que todos, a começar pelos consumidores, têm o direito a exigir uma clarificação por parte da tutela que promova a efetiva igualdade de oportunidade para todos, como é próprio de um mercado saudável e eficiente. Essa clarificação, Sr. Secretário de Estado, esperamos-la de si com a urgência que o tema nos exige. Como esperamos igualmente de si, a tão urgente alteração da lei no que concerne à dotação para o Fundo de Garantia das Viagens e Turismo, atualizando o valor a entregar por parte dos newcomers e tornando-o assim mais consentâneo com a realidade atual e, sobretudo, com a inflação vivida desde a última atualização da lei, promovendo também, desta maneira, a consolidação do edifício protetor dos consumidores. Por fim, gostaria de expressar a minha mágoa por terem passado 75 anos sem que o dia do agente de viagens tenha sido aprovado no edifício jurídico português. Mágoa tanto maior quando percebo haver total consonância entre todos nós, a PAFT, Governo, partido que o suporta e partidos da oposição quanto a este tema. Faz-me lembrar, infelizmente, aquele dia em que todo o setor turístico compareceu em massa no Montijo, porque, todos de acordo, fomos ver o Governo de então, com uma procissão de autarcas atrás, a carregar no andor a primeira pedra do aeroporto do Montijo. Também então estávamos todos de acordo, só não conseguimos realizar, fosse o que fosse. Dr. Pedro Machado, Sr. Secretário de Estado, desejo que o dia do 76º aniversário da APAFT coincida com o primeiro dia do agente de viagens e sei muito bem que vou contar com o seu entusiasmo para que tal possa acontecer. Noutro plano, não é preciso explicar a ninguém presente nesta sala as dificuldades da operação do aeroporto de Lisboa, as dúvidas relativas ao novo aeroporto, hoje direcionado para Alcochete, ou os problemas inerentes ao atraso nos projetos ferroviários. Mas é preciso salientar e agradecer a presença amiga do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Hugo Espírito Santo. O Congresso abordará o tema e certamente esta presença será fundamental. Muito obrigado por, com imensas dificuldades de agenda e tão pouca disponibilidade pessoal, ter feito o esforço que nós sabemos que fez para estar aqui connosco, abordando temas tão difíceis. Tema sempre difícil no nosso país será a TAP. Hoje não é a altura para dirimirmos as nossas divergências, desde logo, mas não apenas, a revoltante situação da não aceitação de cartões de crédito de agências de viagens por parte da TAP, que aceita todos os restantes cartões de crédito, dividindo assim o mundo entre pessoas normais e agências de viagens. Este é o momento para cumprir uma tradição dos nossos congressos, dirigir-me ao Presidente da TAP, estimado Luís Rodrigues,
para lhe dizer que contamos consigo para liderar a relação com a distribuição turística, bem como para levar a TAP a bom porto, preparando uma privatização com êxito. Reconhecemos-lhe credibilidade, admiramos a sua lealdade e confiamos na sua competência. Agora às equipas que resolvam de uma vez por todas a agenda pendente. Não posso deixar de, finalmente, denunciar o total desprezo a que estão votados os temas relacionados com a cultura e com a relação entre cultura e turismo em Portugal. Conceptualmente, continua-se a tentar proteger os museus e monumentos das pessoas. Não podem estar mais enganados. Os museus e monumentos sempre foram das pessoas. E começa a pensar que têm que ser protegidos de uma tutela indigente, absolutamente ignorante e totalmente incapaz de atuar. Os operadores turísticos que trazem grupos organizados, que representam mais-valia económica, que incluem guias que não dizem que o Castelo de São Jorge foi construído por Luís de Camões e que trazem mais território turístico, menos expressão turística e menos sazonalidade, continuam a ser tratados pela tutela da cultura como delinquentes organizados. Continuamos, infelizmente, a preferir filas de 2 horas ao frio e à chuva e sem casas de banho do que entradas organizadas nos museus e monumentos e grupos a aprender a verdadeira história e cultura do nosso país. Finalmente, uma nota breve, mas importante, sobre a vergonhosa evolução das taxas turísticas em Portugal. Vergonhosa, sobretudo, pelo embuste. Não são taxas porque não têm como contrapartida visível qualquer serviço, não são turísticas porque são pagas por quem anda a trabalhar pelo país, aumentando ainda mais os custos de contexto. As taxas turísticas são apenas mais um ataque de políticos fracos a mercados fortes, que sangra quem, por trabalhar mais e melhor, produz mais resultados. Sei bem, Dr. Pedro Machado, que a tutela não é sua. Só trago o tema ao Congresso é porque penso que a tutela do equilíbrio, do bom senso e da defesa dos mercados é, afinal, uma tutela de todos nós. Estimados colegas agentes de viagens, claro que hoje é um dia feliz. Voltamos a encontrar-nos no nosso Congresso e com isso voltamos a sublinhar a nossa capacidade de realização e a nossa força mobilizadora. Mas, muito mais importante, é sabermos que os números do setor, agora atualizados para 2024, são os melhores números de sempre. Os efeitos diretos, indiretos e induzidos da distribuição turística representaram em 2024 7,7 mil milhões de euros, o que equivale a 3% do PIB nacional. Se pensarmos que em 2022 o mesmo agregado económico representava 5,8 mil milhões de euros e em 2019 4,2 mil milhões, percebemos então o verdadeiro significado do crescimento fantástico da influência económica do nosso setor. Ainda mais relevante será acentuar que 7,7 mil milhões equivalem a cerca de 3% do PIB nacional, quando 5,8 mil milhões representavam em 2022 aproximadamente 2,2%. Ou seja, estamos perante um setor que claramente cresce e se moderniza acima do padrão nacional, ampliando a sua influência na economia portuguesa. Apenas para melhor enquadrarmos os números que acabei de referir, 7,7 mil milhões significam mais de 7 vezes as exportações de vinho de Portugal ou cerca de 23 vezes o valor acrescentado bruto da Auto Europa. E não apenas. A distribuição turística teve em 2024 um impacto global de cerca de 2,9% do emprego global, 3,3% do total das remunerações e 2,6% do total da receita fiscal arrecadada em Portugal. Sim, estamos todos de parabéns. O setor está preparado para encarar com rigor os desafios que a nova Diretiva Europeia das Viagens Organizadas nos colocará. Podem os associados contar com o contributo da APAFT para, através da Confederação Europeia, acompanhar o processo, limitando ao máximo as injustiças de um ordenamento jurídico europeu que teima em isolar as agências de viagens como garantes únicos do risco do consumidor. Caros amigos, permitam uma nota mais pessoal que advém do facto de este ser o meu último congresso e de saber que o Sr. Secretário de Estado do Turismo, também no Comércio e Serviços, não vai estar connosco no último dia em que me despedirei de todos vós. Gostaria assim, Pedro Machado, de te agradecer a disponibilidade permanente e a proximidade sem reservas, a vontade de resolver, a capacidade de transformar e o otimismo constante. Mesmo aceitando a enorme imprevisibilidade do mundo e da política em particular,
Tudo indica que depois de eu ter convivido ao longo de 14 anos com 5 secretários de Estado, o Pedro Machado ficará para a história como secretário de Estado que conseguiu resistir, mantendo-se em exercício governamental após a minha retirada. Quem conhece o modo como nos conhecemos, precisamente num congresso da APAVT, quem sabe o que sonhamos e construímos juntos, perceberá como fico feliz que assim seja. Desejo-te, Pedro Machado, uma vida longa e um futuro radioso. Caros amigos, agentes de viagens, estamos a iniciar mais uma etapa feliz da nossa história. Festejamos ao longo do ano os nossos 75 anos, a crescer enquanto setor e enquanto APAVT. Organizamos o nosso 50º Congresso do outro lado do mundo e às portas do maior mercado emissor do planeta. Chegamos a 2025 consolidando os melhores números económicos, que são conhecidos, os de 2024, e projetando-nos no futuro com solidez e confiança. Neste contexto de consolidação e sucesso, acabamos de lançar o primeiro programa de inovação aberta exclusivamente dedicado ao setor da distribuição turística, demonstrando que não adormecemos em cima do sucesso recente. Como sempre, discutiremos nas próximas sessões as oportunidades de criação de valor e os desafios da transição digital, da introdução da inteligência artificial e da competitividade, os estrangulamentos políticos e a necessidade de infraestruturas, a regulação do mercado e os caminhos da inovação. Voltámos a convidar especialistas de vários setores que nos ajudarão a pensar e, na tradição dos nossos congressos, nos permitirão visões holísticas da nossa vida empresarial e pessoal. E, mais importante do que nunca, uma vez mais, vamos fazê-los juntos, cientes de que o que nos une é muito mais importante daquilo que nos divide. Agradeço do coração a todos os que nos apoiaram, às equipes que em Portugal e em Macau prepararam este congresso e aos oradores que nos vão ajudar a pensar. Caros congressistas, estamos aqui, sobretudo e acima de tudo, pelo turismo. Porque o turismo é em si mesmo um diálogo aberto e tolerante entre diferentes no mundo que cada vez mais quer ser igual. Porque o turismo acolhe com um sorriso o mundo das ideias, num mundo onde cada vez mais se promovem conceitos identitários. Porque o turismo valoriza a complexidade num mundo de redes sociais que vivem da simplificação. Porque o turismo procura o conhecimento num mundo digital que promove a ignorância, a irresponsabilidade e a boçalidade. Porque o turismo ama e alimenta-se das diferenças num mundo cada vez mais intolerante. Porque o turismo promove a conciliação e a aproximação num mundo que cada vez mais estimula o rancor, o afastamento e a indiferença. Porque o turismo é um caleidoscópio que resiste ainda e sempre a quem o quer pintar apenas de preto e branco. Iniciamos hoje o 50º Congresso da APAVT, juntos pelo turismo. Acreditamos 1039 congressistas e recebemos pessoas oriundas de 172 voos diferentes. Agradeço a presença de todos vós. Estou certo que teremos um congresso memorável. Muito obrigado.